Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicologia na Real e hoje falaremos sobre empreendedorismo na psicologia. É possível viver da psicologia? É possível empreender? E como fazer? Essas perguntas a gente vai responder aqui com a conversa com o meu amigo psicólogo Carlos Eduardo. E seja bem-vindo ao podcast Psicologia na Real. Agradeço muito a sua presença aqui e acredito que você tem muito para contribuir com a gente, não é mesmo? Mas antes dele se apresentar, eu queria pedir para vocês já deixar o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Isso é rapidinho para você e muito importante para mim, tá bom? Então, vamos continuar. Queria que o Carlos se apresentasse pra gente. Diga aí seu nome, né, como eu já falei, de onde você veio, o que você faz. Olá, Gabi. Olá, pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo. Gabi, primeiro, muito obrigado, tá, pelo convite, estar aqui no podcast. Uma iniciativa muito importante, né? Hoje a gente tem muitas formas de informação, de conhecimento, e esse podcast, sem dúvida, veio para suprir uma necessidade, né, de psicólogos, de psicólogas, de profissionais de forma geral. Então, estou muito feliz em participar desse seu projeto. Obrigada, tá? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um parceiro, né? Só de aceitar o convite eu fico extremamente agradecida. Não, com certeza. E essa é a primeira temporada, né? Isso, primeira temporada. Espero estar aqui nas próximas temporadas com outros temas. Então, Gabi, eu sou psicólogo. Estava fazendo as contas aqui antes de começar o podcast. Tempo de formação? Tem 10 anos. Me formei. Que isso? Passou rapidinho. Me formei em 2012 em psicologia, então eu sou psicólogo. Mas desde 2010, ainda na faculdade, eu decidi viver de psicologia de alguma maneira. Então, em 2010, eu comecei, eu trabalhava em outro segmento, mas eu falei, vou viver de psicologia. E aí eu consegui um estágio na época da faculdade na área de RH. Então, eu fiquei quase 10 anos também, trabalhando principalmente com RH. E aí tendo muita vivência em empresas também, até chegar no momento que eu estou hoje, de ter feito uma migração do RH para a área clínica e hoje empreendendo, e é sobre empreendedorismo que nós vamos falar bastante nesse podcast. Muito bom, bacana. Então, sua trajetória veio do RH, você trabalhou no RH enquanto estudava psicologia? Então, na faculdade eu tinha uma professora, isso é muito legal, né? Já tem network, a gente já gostar de alguns temas. Já identificando o que a gente se aproxima, né? Assim, o que é bom pra gente na graduação. Exatamente. E aí eu gostava muito das matérias já na faculdade relacionadas ao desenvolvimento humano, as matérias da área de psicologia, do mercado de trabalho, de RH, de gestão de pessoas. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um estágio em uma empresa nacional de grande porte na área de RH. Era estágio de psicologia. E aí eu lembro até hoje, a bolsa era de R$500. Mas aí eu pedi demissão de outro lugar onde eu trabalhava, eu tinha um salário maior. Mas eu falei assim, eu quero viver isso, quero vivenciar. E aí, através de uma professora, eu fui participar de um processo seletivo. E aí fiquei nessa vaga de estágio. E aí, eu até brinco, Gabi, que e muitos colegas começaram no RH, é meio que caverna do dragão, né? A gente entra e depois você acaba ficando ali durante bastante tempo. Você entra com uma perspectiva de sair e não consegue. Exatamente. Fica muito tempo. Depois dali eu fui fazer estágio em outros lugares, depois que comecei de estagiário, fui assistente, fui analista, trabalhei em empresas de grande porte, multinacionais também. Que inclusive deu bastante bagagem para fazer o que eu faço hoje. Mas foi bacana, Gabi, que apesar de trabalhar no RH e os colegas que trabalham e têm interesse em trabalhar com recursos humanos, envolve muito tempo, né? Tem uma dedicação de tempo muito grande. Mas eu sempre consegui conciliar com a clínica. Então eu trabalhava no RH e atendia alguns dias à noite. Atendia aos sábados, né? Sublocando horários. Então, apesar de estar no RH, de trabalhar com planilhas, com gestão de pessoas, com cálculos, com número, com treinamento, eu ainda mantive ligado com a clínica. Então, na hora de fazer a transição para viver da clínica, foi um pouco mais
mais fácil, por eu já estar de alguma maneira envolvido também. Ah, tá. Você falou de sublocação aí, só para contar pro pessoal, né, como a gente se conheceu. Verdade, Gabi. Eu, no caso, você tem mais tempo de formada do que eu me formei em 2018 e sempre com a ideia, assim, de não, eu vou pra clínica, eu vou fazer o atendimento com base na terapia cognitivo-comportamental, é isso que eu quero. E o que eu faço, né? Como eu já tenho cliente, já tenho alguns pacientes ali, onde que eu vou atender? Não tenho meu consultório ainda. Aí surge a ideia da sublocação. É alguém que tem um espaço, um consultório e acaba alugando, sublocando pra gente um horário ali num valor bem inferior, né? Um valor de cada hora. Então, nos conhecemos assim, né? Eu procurando um lugar para sublocar e o Eduardo com uma sala lá disponível no centro de Nova Iguaçu para isso. E a partir daí a gente começou uma parceria, né? Um contato, assim, foi... Estamos juntos aí até hoje, né? Assim, sair do seu espaço, porque justamente é sobre isso que você vai falar pra gente, né? O seu processo na psicologia clínica, dos seus consultórios, gente, de um consultório, não é isso? Isso. Pequeno, passou para 2 salas e depois ele tá praticamente dominando o edifício todo cheio de sala, né? Exatamente. E, Gabi, e até aí começa esse momento da minha história de empreendedorismo na psicologia. Foi nesse momento, em 2018, eu trabalhava em uma empresa como analista de RH, e aí eu tinha a opção de avançar na carreira ali, para assumir outras posições dentro da empresa, mas aquilo já não fazia tanto sentido para mim, sentido de vida mesmo. Eu comecei a refletir, é isso, eu quero gastar a minha vida fazendo. Eu tenho muita gratidão ao RH, à psicologia organizacional, mas a minha filha era pequena nessa época e muitas vezes eu saí de casa, ela estava dormindo, voltava, ela estava dormindo, e eu entendia que naquela posição, aquele cargo para eu ascender nele, eu precisaria me dedicar ainda mais. E não é pela dedicação, é pelo propósito, que eu achei que já não fazia mais sentido depois de muitos anos trabalhando com RH. Aí eu aluguei uma sala para montar o meu consultório, só que eu ainda estava no RH, porque eu precisava sobreviver ainda, eu tinha família. Então, essa sala que eu aluguei, eu atendia à noite. Então, eu achava que na época eu trabalhava muito, mas aí eu trabalhava o dia inteiro e ainda fui atender à noite. E aí eu atendia de 7 horas até quase 10 horas da noite. Trabalhava no RH durante o dia e ia à noite atender. E aí a sala ficava disponível durante o dia. E aí eu preciso de alguma maneira otimizar esse espaço. E eu comecei Que estava vago, né? Que estava vago. Para mim era importante ter o espaço. E aí eu comecei a sublocar algumas horas que estava vago. Foi aí que você sublocou e outros colegas também. E aí eu acho que já começa esse processo de empreendedorismo, né? De alguma maneira. Então você tá desde o início, assim, né? Desde muito tempo com essa visão de empreender dentro da psicologia. Então, nessa época, quando eu montei o consultório, a princípio era ter o meu consultório. Era eu trabalhar, eu atender como psicólogo e nas horas ociosas sublocava o espaço. A ideia do empreender, ou seja, sair apenas do meu CRP pessoa física para ir para um CRP PJ, né, para estrutura de uma clínica, surgiu depois, até mesmo pela demanda do mercado. Então conta pra gente como que você tá hoje, então, desse consultório que eu sublocava lá em 2018, né, Sim. 2019, como que tá hoje, então, assim, o seu empreendedorismo, né, o que mudou na sua vida desde que você começou a ter esse start, assim, de propósito, né, aquilo que você trouxe, né, de fazer algo dentro da psicologia, para as pessoas, o que você tá fazendo agora, né? Eu sei que você tem 2 empresas de psicologia. Conta pra gente, então, um pouquinho sobre elas. Então, o que era o meu consultório, ele virou uma clínica. Hoje eu sou proprietário da Clínica Relevare Kids, e essa clínica tem 2 unidades aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu quero o meu espaço, Gabi, o meu atendimento clínico, as coisas se multiplicaram para um espaço multidisciplinar. Então,
Hoje a gente tem mais, juntando as duas unidades, a gente vai ter uma média de quase 90 profissionais trabalhando nas duas unidades. Porque são psicólogos, fonoaudiólogos, 90? incluindo as duas unidades. Caramba! Isso envolve também profissionais e o pessoal administrativo. A gente tem toda uma estrutura administrativa. A gente tem um volume muito grande de profissionais, Gabi, são profissionais contratados, né? E alguns profissionais de CLT, principalmente o nosso pessoal administrativo. Mas são psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, neuropsicólogos, dividido nas nossas duas unidades, além do pessoal administrativo. Então, o que era o meu consultório, hoje virou um espaço multidisciplinar. A gente atende principalmente hoje crianças dentro do espectro autista, mas pessoas também com outros transtornos de desenvolvimento, principalmente infantil. E a gente atende convênios, né? A gente trabalha com planos de saúde, então a gente tem um volume muito grande de atendimento, porque tem uma demanda para isso. E o grande objetivo é fazer esse atendimento de forma humanizada, de forma com muita qualidade, de forma com muito rigor técnico também, porque as pessoas merecem serem bem atendidas, né? Ser um lugar que sejam acolhidas, serem bem cuidadas. Então, hoje, eu sou gestor de 2 unidades da clínica Relevário. Você, então, que gerencia, é você que está à frente desse empreendimento, né, dessas clínicas. Você é o responsável, não só técnico, quanto dono ali, né, de tudo, Sim, o CEO, né? Sim, o dono do negócio, né? O dono do negócio. O Gabi, e eu acho até muito legal, né, assim, esse podcast, porque hoje, se a gente for pesquisar aí os podcasts na internet, tem muita gente falando sobre o empreendedorismo, e até glamorizando o empreendedorismo. Eu acho que empreender é algo incrível, é algo que tem a ver com propósito, com a nossa missão de vida, mas tem muitos desafios também, né? Tem uma caminhada aí. Então, eu acho legal o seu podcast, que é Psicologia na Real. Então, a gente vai ter oportunidade. Então, fala na real. Então, conta os custos, né, desse processo de empreender. Assim, né? É possível empreender? Como empreender? Então, já que você está dizendo, né, realmente não tem esse glamour, e eu concordo, né? Tem muita coisa que a gente coloca em um lugar de o melhor dos mundos, e na verdade não é assim. Se você vê lá no detalhe de cada história, teve custos, teve desafios, coisas que talvez você precisou deixar para trás, renunciar para viver o que você está vivendo hoje nessas suas 2 empresas, né? Então conta pra gente como que foi montar essas empresas, se foi fácil ou não, na real mesmo, né? Então, fácil não é, mas é muito possível quando você está disposto a pagar um preço. Porque assim, Gabi, eu acho até dando uma orientação, né? Todo mundo pode empreender, mas nem todo mundo necessariamente tem um CNPJ. Porque empreender é você trazer uma solução para algum tipo de problema. Então eu posso empreender de diversas maneiras, não necessariamente ter um CNPJ. Mas quando a gente fala da estrutura de uma empresa como um CNPJ, a gente vive ainda num país com muita burocracia, com taxas de impostos muito caras, né, com questões trabalhistas muito complicadas de lidar. Quando a gente fala desse tipo de empreendedorismo, tem muitos desafios. Mas também tem muitas vantagens. Por exemplo, a gente está gravando esse podcast, é um dia de semana na parte da manhã. Talvez se eu estivesse no CLT, eu não teria essa disponibilidade de estar aqui. Eu estou aqui gravando, mas as clínicas estão funcionando, as coisas estão acontecendo. Mas para isso ser possível, eu já trabalhei muito, até 10 horas, 11 horas, 18 horas por dia. Que você falou no início, né? Coitado, chegava, não via a filha dormindo, chegava, ela ainda estava dormindo, né? Sim. Lá no início teve muito custo para você, né? Exatamente. Quando a gente vai empreender, a gente investe dinheiro, investe nosso tempo, envolve pessoas da sua família, né? As pessoas criam expectativas, e não é fácil. Mas, se esse é o teu propósito, se você encontra satisfação nisso, apesar de estar cansado no final do dia, você tem a sensação de eu fiz aquilo que eu
que eu me propus a fazer de todo o coração, de fazer bem feito, e eu estou cumprindo um propósito de vida de alguma maneira, eu acho que vale muito a pena. Muito bom. E aquilo que a gente estava conversando nos bastidores aqui, né? Organizando o nosso encontro. Falando realmente de propósito. Isso acontece comigo, assim, até mesmo para dar conta da continuidade desse podcast, para dar conta do meu doutorado, para dar conta do meu trabalho enquanto professora, eu sempre preciso voltar e pensar o que eu desejo, qual é o meu propósito. E eu aprendi numa pós-graduação que eu fiz que existem 3 pilares da nossa vida. Primeiro é o sentido de propósito, segundo é o sentido de pertencimento, ou seja, de eu me sentir conectada e amada pelas pessoas, e terceiro é a transcendência, né? Que não é religião, não é espiritualidade, mas é você perceber que existe algo além desse âmbito material, né? São 3 pilares importantes para a gente conduzir a nossa vida. E o propósito é o primeiro. Precisamos ter um sentido de porquê de uma caminhada, né? E então, no empreender, e o empreender dentro da psicologia para você, isso surgiu muito forte, né? No sentido de propósito. Que você está fazendo algo para suprir uma lacuna, para preencher alguma demanda, é isso. Porque você falou algo do que é empreender que eu achei interessante. Empreender é resolver um problema. Achei bem interessante isso. E se tem um lugar que é ótimo para empreender, esse lugar se chama Brasil. Porque a gente tem muitos problemas aqui, né? A gente, empreender é resolver um problema. Como psicólogo, a gente pode atuar na área da saúde, por exemplo, na área da educação. E existem muitos problemas sociais no Brasil que o psicólogo pode entrar ali para resolver um problema e, ao mesmo tempo, ele ser bem remunerado por isso. Agora, tem uma dica, principalmente para psicólogos que estão nos ouvindo, Gabi. Antes de eu ter o CNPJ, de eu ser uma empresa de psicologia e ser um empreendedor, outros psicólogos podem empreender novamente sem necessariamente ter um CNPJ. Por exemplo, quando eu disse que eu falei lá no 5º período da faculdade que eu iria viver de psicologia, nesses últimos anos eu não ganhei dinheiro com qualquer outra coisa que não fosse psicologia. E não existe só psicologia clínica. Então, por exemplo, eu ganhei dinheiro com a psicologia clínica, eu ganhei dinheiro dando cursos, eu ganhei dinheiro escrevendo livro, como coautor, né, de um livro. Com base na psicologia, né? Tudo na psicologia. Curso de psicologia, rodas de conversa de psicologia, palestras e workshop, onde eu era remunerado para fazer psicologia. Trabalhei no RH e era através da psicologia, né? Então, existem diversas maneiras da pessoa buscar outras maneiras de resolver um problema do outro, porque você só empreende quando alguém está disposto a pagar pelo seu serviço. Quando você propõe, né, resolver o problema de alguém, seja uma lacuna de formação, seja um atendimento, você está empreendendo. Então, existem muitas maneiras, né? Apesar de hoje ter um estabelecimento mesmo, uma empresa formal, mesmo antes de ter essa empresa formal, eu acredito que eu já estava empreendendo na psicologia. Muito bacana, muito legal ouvir isso. Porque a gente sai também de diversas áreas de atuação da psicologia, que não é só a clínica, tem saúde, educação e etc. Tem até um podcast que a gente falou sobre isso. Tem lugares de atuação também, mas existem produtos diversos que você pode oferecer para a sociedade, que você estará fazendo a psicologia e de forma diferente também, né? Pelo que eu entendi, como você falou, o e-book, que vai ser para as pessoas lerem, cursos, palestra, fundamental. Muito bom. Eu já dei curso também, né? Você até participou de um curso meu, lembra? Verdade. Introdução à terapia do esquema. Exatamente. Eu lembro. Esses dias eu tava vendo uma foto que eu precisei enviar para um colega. Ele tá fazendo uma pesquisa sobre terapia do esquema e profissionais que atuam nessa área. E ele me pediu fotos da minha trajetória com essa abordagem. Aí eu vi uma foto nossa. Então, essa questão da foto, espero que vocês não encontrem essa foto.
Foi até no seu espaço. Foi. No primeiro. Então, Gabi, e nisso a gente vai criando networking, né? Vai criando rede de contatos. Eu comecei no RH através de uma professora, né? Você já trabalhou no meu espaço. Então é muito importante, né? A gente se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma missão, pra gente conseguir fazer o nosso trabalho, né? Ótimo. Eu anotei aqui da gente falar um pouquinho também dos cuidados. A gente não, né? Você. Falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter e o que a gente precisa sempre se pautar no nosso código de ética, né? O código de ética do profissional psicólogo, assim. Tem alguma informação sobre isso que é importante trazer para a galera que também está pretendendo empreender, que também está pretendendo ter a sua empresa, quais caminhos seguir e caminhos que sejam realmente ali seguros na ética que rege, né, a nossa profissão. Sim. Então, o desafio, né, é a gente conseguir, Gabi, empreender, vender, no melhor sentido da palavra, né, o nosso serviço e estando conectado com o nosso código de ética e com as outras resoluções que regem a psicologia. Tem um artigo do Código de Ética, por exemplo, Gabi, que diz que a gente nunca deve assumir, né, responsabilidades profissionais para coisa que a gente não se sinta preparado, eticamente, moralmente, pessoalmente e tecnicamente. Então, assim, aquilo que você se propôs a fazer na psicologia, a gente precisa estar muito conectado. Até mesmo, Gabi, porque hoje a gente vive na era da comunicação, né? As pessoas têm acesso, as pessoas têm acesso às nossas resoluções, têm acesso à informação. Então, assim, psicólogo é muito melhor andar correto, andar registrado, andar conectado com as resoluções, buscar informações no seu conselho regional, para que você possa fazer as coisas de forma ética. Porque por mais que você vai se esbarrar em algum momento nas burocracias, e eu não vou enganar, existem muitas burocracias. Tem documentos que talvez você precise de esperar 120 dias para chegar, mas espere. Porque tem um estado que o apressado come cru, né? Cair numa questão ética é muito pior, né? Se queimar profissionalmente é muito pior. A gente vai lidar com vida, vai lidar com pessoas. Então, bons profissionais, eles são éticos, eles são responsáveis e vale muito a pena seguir, porque isso, inclusive, nos ajuda a diferenciar. Existem muitas pessoas que abrem espaço, abrem clínicas, abrem lugares, mas que não têm uma preocupação tanto ética e pode acabar se prejudicando depois. Perfeito. Você, então, é pessoa jurídica, não é? Agora. Então, você tem a sua empresa tem um CRPPJ. Isso. Eu continuo com o meu CRP ativo como psicólogo, né? E aí, como hoje são duas clínicas, em duas unidades diferentes, cada uma delas também tem uma inscrição no CRP como PJ. Então, assim, quando eu divulgo o meu trabalho pessoal, eu preciso colocar o meu CRP. E quando é um trabalho, uma divulgação da clínica, a gente coloca o registro da clínica no conselho. Então, psicólogos na real, eu pago 3 anuidades do conselho. Os custos, né? Os custos, pagar a anuidade. 3 anuidades. A sua, seu CRP. E de cada uma das unidades. De cada uma empresa. Também. Mas é a regra do jogo, Gabi. Essa semana eu estava conversando com um contador e tinha um documento com um imposto que eu achei caro. E eu perguntei, contador, tá certo isso? Ele falou assim, tá certo. Eu falei, então tá bom, só isso que eu queria saber, se tá certo. Porque se estou pagando imposto é porque a empresa está funcionando. Então... tu está recebendo, né? Que venha muitos impostos. Porque essa é a regra. A única maneira de você pagar menos imposto é você... não receber. É não receber. Ou você receber menos. Então eu não quero receber menos. Então não fuja dos impostos. Não fuja dos impostos, não fuja dos encargos. Obviamente, conheça, né? Procura saber que imposto é esse que eu estou pagando. Tem uma boa assessoria jurídica, um bom escritório de contabilidade. Não dá para fazer tudo sozinho. Falamos disso no último episódio. Não tem como. A gente da clínica, você sabe, psicólogo.
quanto de coisas que a gente precisa administrar. Você, então, com a empresa, além de dar conta dos seus casos, né, de estudo para os seus casos, de conceitualização, Sim. aperfeiçoamento, você ainda tem que dar conta de administrações. E como você vai fazer tudo isso, né? É importante ter essa assessoria por detrás. Ainda mais que, você, por exemplo, você está numa proporção mega, né? Assim, 2 empresas, mais você enquanto pessoa, o seu CRP. Sim. Então, tem muita coisa para você administrar. E profissionais de confiança também é fundamental, foi o que a gente conversou. Gabi, assim, no primeiro consultório, onde eu estava fazendo uma migração, né, de carreira, eu procurei fazer muitos desses documentos. Por quê? Você se organizava. Mas por quê? Porque eu tinha uma certa facilidade de tempo nessa época, eu estava fazendo uma migração de carreira. Então foi possível eu conseguir por conta própria alguns documentos, mas eu não oriento. Mas foi importante. Foi importante porque hoje, quando eu falo com a contabilidade, eu sei do que ele está falando. Quando ele fala de um DARF, quando ele fala de um documento, quando ele fala de uma inscrição municipal, quando ele fala de um documento da vigilância sanitária, por exemplo, eu sei. Você compreende. Eu sei do que ele está falando. Hoje eu não faço mais a parte de documentação, de burocrática, no que tange a contabilidade. Mas eu consigo conversar com a contabilidade sobre assuntos técnicos. Então, assim, o empreendedor, de alguma maneira, ele precisa dominar, você está dizendo. Pelo menos conhecer. Ele não precisa ser um especialista no assunto, mas ele precisa conhecer do que ele está vivendo. Por isso que o psicólogo que quer empreender, ele vai precisar gastar um tempo lendo, estudando, ouvindo podcasts sobre empreendedorismo. Eu falei para você, Gabi, que eu gosto que eu ouço bastante podcast. Por exemplo, academia é uma luta diária que eu tenho. Mas eu sei que é importante ir à academia. A atividade física. A atividade física. Mas o que eu fiz? Eu gosto mais de ouvir podcast. E como eu estava sem tempo, o tempo da academia é o tempo que eu estou ouvindo algum tipo de podcast. Então é até um reforço positivo. Opa, vou para academia porque eu gosto de... Para ouvir podcast. Para ouvir podcast. Enquanto eu estou ouvindo os podcasts, eu estou ali, né, fazendo um supino. Mas aí os podcasts que eu ouço são podcasts de empreendedorismo, de gestão, de administração. Você consome conteúdos que falam sobre essa temática, que de uma certa forma traz um aperfeiçoamento para você, né? Como você pode aplicar na sua prática. E assim, Gabi, o grande desafio, acho que do psicólogo, empreendedor, é como conseguir virar a chave. Qual chave? A faculdade de psicologia, de forma geral, ela nos ensina a pensar de forma muito subjetiva, de forma muito vaga, né? Porque isso é inerente ao ser humano. Então a gente fica ali de forma muito subjetiva. Refletindo, né? Entendendo as teorias, né? De forma muito teórica. Isso. Né? Isso faz parte da nossa formação. E aí, o empreendedor, ele precisa ter uma capacidade de pensar de forma mais pragmática, de pensar de forma mais organizada, de forma mais objetiva. Né? Isso é um desafio. E que a gente, como você está pontuando, a gente não tem essas discussões na graduação. Eu conheço muitos psicólogos, Gabi, muito bons, feras, excelentes, dentro das 4 paredes do consultório, dentro do setting terapêutico. Né? Coloca um paciente ali, ele sabe tudo, conhece a teoria, ele conhece a abordagem, tem pós-graduação. Consegue trazer uma solução, auxiliar no sofrimento do sujeito. Ele é um bom psicólogo. Bom psicólogo, dentro do consultório. Porém, não consegue trazer o paciente para o psicólogo, não consegue organizar suas finanças, sua gestão, não consegue fazer um marketing ético conforme a orientação do nosso conselho. Não consegue fazer gestão de finanças, gestão de carreira, não sabe validar o preço da terapia. O precificar, né? Que você está falando, Exatamente. Quanto eu vou cobrar. Quanto eu vou cobrar, não sabe cobrar, não sabe falar. A psicologia, a gente tem esse desafio, Gabi, de ao mesmo tempo, como que eu falo pensando em negócio agora? Como que eu falo para o meu cliente? Olha, eu não te ofereço garantia, né, de forma taxativa. Essa é a orientação, inclusive, do conselho. Eu não posso dar uma garantia de forma taxativa sobre o meu trabalho. Eu vou te fazer um trabalho e eu não sei exatamente quanto tempo vai durar. E às vezes algumas pessoas não conseguem falar nem quanto isso vai custar. Então, se você for pensar na ótica de empreender, para o nosso cliente é muito difícil comprar a nossa terapia.
Porque o que eu vou ter de ganho, né? Fica muito... Eu não sei o que vai acontecer. Vai ser uma sessão de cada vez, uma sessão de cada vez. E isso vai durar uma semana? Vai durar 2 semanas? Vai durar 10 anos? Um mês? Um ano? Um mês? Você tem alguma garantia? Vai me devolver o meu dinheiro? Porque além do preconceito também muito grande em cima da nossa profissão, né? Porque, por exemplo, se eu comprar esse microfone aqui numa loja, se ele não funcionar, eu vou devolver, né? Eu quero estorno do meu dinheiro. Agora, na psicologia, a gente precisa comunicar isso de forma diferente. Não estou defendendo aqui que a gente precisa traçar de forma taxativa, que a gente vai prometer coisas que a gente não vai prometer, não é isso. Mas estou dizendo que, de alguma maneira, a gente precisa comunicar o nosso trabalho, as nossas qualificações de forma ética, de forma responsável, mas mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo algo baseado na ciência, que a gente está fazendo algo que tem possibilidade de a pessoa se beneficiar na prática daquilo. E isso eu vejo como uma forma também de você manter o seu cliente com você. Dele não vir para você num atendimento e não entender nada do que funciona, do que vai ser feito, como vai ser feito e ir embora e não voltar mais. Você trazendo essas explicações, você mantém o seu cliente ali contigo para ele evoluir nas sessões e ter uma alta brevemente. Eu sei que esse podcast não é lugar de polêmica, mas eu vou levantar uma polêmica. É uma polêmica porque eu sei que muitos colegas trabalham assim, tá? Mas é só uma visão diferente e a gente sabe lidar muito bem com as diferenças. Por exemplo... nada que o podcast vai ser cancelado, por favor. Não vai ser cancelado não. Mas eu digo uma polêmica para trazer para a conversa. Por exemplo, muitos colegas não falam o preço da terapia no primeiro contato. Pode ser uma técnica, pode ser uma maneira de fazer, mas, por exemplo, eu já falo. Hoje eu atendo muito pouco, Gabi, eu ainda tenho alguns pacientes, mas eu me dedico mais à gestão. Mas quando o paciente me pergunta o valor da minha consulta, eu falo para ele. Só que eu não falo só o preço da consulta, eu falo um pouco mais sobre isso, mas já falo. Porque eu, quanto paciente, eu precisei trocar de terapeuta, e alguns terapeutas que eu fiz contato, ele falou, olha, o valor da consulta a gente fala aqui no dia. Eu me senti desconfortável. Ia a um lugar, não sei quanto você vai cobrar, quanto você vai custar, como que eu vou negociar ali na hora. Então, assim, é só uma polêmica nesse sentido, como que é difícil pra gente falar sobre o valor. Obviamente que você pode negociar com o seu paciente ali na hora. Olha, um exemplo, o meu valor da minha consulta é R$150. Lógico que se esse paciente tiver uma situação social, ou se você tiver alguns horários sociais, nada impede você negociar. Mas mesmo se for negociar, você precisa saber se compensa você pagar a sua sublocação, a sua formação, o seu espaço, o seu transporte. Então eu preciso saber até onde eu consigo negociar. Então eu acho que o psicólogo tem muita dificuldade de pensar de forma organizada e lógica e sair um pouco da subjetividade quando a gente fala de business, quando a gente fala de negócio. E que é um negócio, né? É um serviço que a gente está oferecendo. O paciente, o cliente precisa saber o que está recebendo e a gente também, numa outra ponta, receber aquilo que compete ao nosso serviço. Não tem nada de errado, né? O que talvez... umas discussões que a gente faz quando fala sobre dinheiro, é como se a gente estivesse cobrando pelo sofrimento do outro ou fazendo algo de errado com o outro que está ali sofrendo e buscando ajuda, mas não é essa relação de poder, de que o outro está sofrendo e vai ter que me pagar para eu auxiliar. Não faz nada... Não é esse o sentido. O sentido é de um serviço ético, científico sendo oferecido ali e um sujeito que precisa. E para esse serviço acontecer tem um custo. Aquilo que você disse, né? Eu posso organizar a partir de valores sociais. Se eu quiser até mesmo atender de forma gratuita, eu posso. Sim. Mas, Gabi, e ele vai se organizar, né, a partir disso. Muito psicólogo olhando o outro a partir da ótica dele. Por exemplo, quem é que disse que as pessoas não estão dispostas a pagar aquele valor? Mas muitos psicólogos já partem do pressuposto que as pessoas não vão pagar um determinado valor. São dirigidos, então, por uma crença limitante, podemos dizer. Dele mesmo em relação ao outro. Entendi. Exatamente. E aí é isso. Se você quer empreender na psicologia, gaste tempo.
ouvindo empreendedores, ouvindo cases de sucesso, e tentando entender também dessa forma mais organizada. Perfeito. Eu acho que para se inspirar, né? Acho que a nossa vida nada é por acaso, né? Assim, as coisas vão fazendo um sentido depois. Eu acho que o tempo que eu passei no RH me ajudou muito a conseguir organizar de forma mais objetiva, planilhas, resultados, olhar para o financeiro. Então, talvez eu tenha esse diferencial por ter vindo do RH, mas mesmo quem sempre passou na clínica e quer empreender, vale a pena investir esse tempo nesse tipo de conhecimento que a formação praticamente psicologia não tem, né? Sim, sim. Uma visão mais empreendedora, mais administrativa, pelo menos de forma geral. De forma geral, realmente não tem. Aquilo que a gente falou. São discussões mais reflexivas, de teoria, de abordagens. Agora, na prática, né, é pouco. Na prática do empreendedorismo, na prática da psicologia clínica, no quesito burocracias, né, impostos, isso não é realmente discutido. Então, o psicólogo, né, sai da graduação ali formado, me formei e sai com diversas dúvidas. Sim. Muitas dúvidas. Inclusive, Gabi, acho que vale a pena a gente falar que sobre empreender também, eu quero até repetir o que eu já disse. Como psicólogo clínico, qualquer coisa que você faça para resolver o problema de alguém, você está empreendendo. Quando você monta o seu consultório, quando você faz o seu e-book. Eu achei essa frase muito boa. Quando você monta uma roda de conversa, dê uma palestra, onde você é o empreendedor, né? Quando você está ali. Mas não necessariamente todo mundo precisa organizar um CNPJ. Porque nem todo mundo vai ter essa vocação, nem todo mundo vai ter... Quando eu falo de vocação, é essa predisposição, melhor dizendo. Vai ter pessoas que vão preferir o concurso público. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Vai ter pessoas que vão preferir sublocar o espaço de alguém que não vai precisar saber ter o consultório, né? de pagar conta de luz, pagar alvará, vigilância sanitária, condomínio, limpeza, ambiente. Sim. E tá tudo bem. Vai ter pessoas que vão preferir trabalhar dentro de uma empresa de CLT, de carteira assinada, e tá tudo bem, né? A grande questão... É igual a frase, né, que tem muito na internet agora, né? É sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso. Não sinta-se obrigado a ter que seguir uma maneira de fazer dinheiro ou de ser psicólogo. Descubra a sua maneira, o seu jeito de fazer. Se for empreender, sobre o que nós estamos falando hoje. Mas empreender, eu acho que todo mundo pode, mas nem todo mundo deve. Porque pessoas vão descobrir que vão se sentir melhor em outras formas de trabalho. Como muito CLT, bom. Como concurso, como sublocar, como outras maneiras. Né? Isso. Hoje, Gabi, concordo plenamente. Sempre tivemos o atendimento online. O atendimento online sempre foi regulamentado pelo Conselho. Obviamente cumprindo algumas exigências, como a inscrição lá no Conselho, no EPSI. Mas sempre existiu. Mas a partir da pandemia... Eu lembro que eu atendia online antes da pandemia. Sim. Fazia cursos, rodas de conversa para falar do atendimento online, eu lembro. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, mas após pandemia, isso democratizou, né? Então, hoje, nenhum consultório físico mais você precisa ter. Né? Se você não quiser ter essa estrutura. Parar bem para pensar exatamente isso. Né? Então, existe caminho, existe meio, existe formas de você fazer. E desde que isso traga para você muita satisfação, né? Muito prazer no que você está fazendo. Perfeito. A minha vida, né, atual, realmente agora, eu não tenho consultório próprio. Eu ainda subloco. Por quê? Por perceber que a organização de um consultório não está cabendo, assim, para mim nesse momento. No sentido de missão, de propósito, de desejo, né? A sublocação tá suprindo a minha necessidade nesse momento. Então, é exatamente o que você falou. É perceber o que eu preciso, o que eu quero, como eu posso fazer. Acho que esse é o caminho mesmo, né? Não embolar, não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer também, né? Porque todo mundo está abrindo uma empresa que eu tenho que abrir uma empresa. Qual é o meu objetivo, o que eu desejo fazer,
E isso também tá bem dentro de discussões sobre o Instagram profissional. Eu não sei se vocês que assistem a gente aqui, né, estão assistindo esse podcast, a galera que já se formou, se já tem um Instagram profissional ou pretende fazer um Instagram profissional, mas muitas dúvidas chegam para mim, até mesmo lá no Instagram do Psicologia na Real, eu preciso fazer um Instagram, eu consigo cliente pelo Instagram, eu não sei lidar com as redes sociais, eu acho que eu não vou fazer, mas está todo mundo fazendo. Como que você vê isso? Eu acredito que seja no mesmo caminho do que você falou de empreender. É possível todo mundo ter um Instagram, mas nem todo mundo precisa e quer ter também, né? Exatamente. O que você vê, assim, do Instagram, no modo de compartilhar o nosso serviço? Então, Gabi, eu repito, olha, psicologia na real. Eu acho legal a vida real. Por exemplo, a gente sabe que hoje o público vai procurar o Instagram do profissional. Eu acho legal um profissional ter um Instagram, sim. Vai estar conectado, né, nesse mundo. Mas não necessariamente eu preciso ser um fake no Instagram. Por exemplo, se eu não sou bom fazendo dancinha ou contando piada, eu não preciso fazer isso. Perfeito. Porque fica fake. Mas eu posso mostrar quem eu sou, o meu trabalho de seu dia a dia. O meu dia a dia. Perfeito. Inclusive, antes é muito... Você ser genuíno, verdadeiro ali, né? Porque senão fica falso, né? Quando você está forçando a barra. E a gente trabalha, né, com autenticidade, com congruência. E como psicólogo, isso parte muito da gente também, né? Eu consigo ser autêntico, eu consigo ser eu mesmo, inclusive nas redes sociais. Porque ninguém quer alguém, um super-herói, super perfeito, ou alguém que é uma cópia do outro. A gente ensina, né, nosso paciente eu vejo que ser... tem muito isso, Carlos, assim. Tem muito mais do mesmo. Eu acho que aí é o erro de entrar naquilo do fake. De eu querer fazer porque o outro tá fazendo. E não ter encontrado ainda o meu porquê e o meu objetivo na rede social. Porque se eu encontro o meu objetivo e o meu porquê, eu vou conseguir ser quem eu sou ali. Então, acho que essa é uma dica fundamental, assim, nesse podcast para vocês, pessoal. O Instagram, eu também vejo o Instagram como um lugar que vai sempre existir. As pessoas estão cada vez mais acessando essa rede para encontrar pessoas, para encontrar profissionais. Mas eu posso usar essa rede e não usar essa rede como o outro, mas usar essa rede como eu mesma. Como eu sou, eu enquanto profissional. E ele ser exatamente o que você falou. Ser autêntico, ser verdadeiro. Não uma cópia, né, do outro. Para não errar. Para não falar mais do mesmo. Para não reproduzir falas apenas. Sim. Exatamente isso. E seja no Instagram, seja na rede social, seja no que você for fazer. Faça o melhor que você puder fazer. O melhor que você tem, até você ter condições de fazer melhor ainda. Né, Gabi? Você falou da clínica. Quando nós começamos lá na Relevare, foi o espaço, Gabi, onde você sublocou. Eu lembro até hoje, eu peguei um relógio que estava na casa da minha mãe de parede, peguei poltronas da casa da minha mãe, que estava lá na sala dela, vai levar lá para o meu consultório. Vou montar o consultório, pegando de pouquinho em pouquinho. Peguei uma cafeteira, peguei alguma coisa e montei esse consultório. Era o melhor que eu poderia fazer naquela época. A última clínica nós inauguramos recentemente, e sempre tem aquele casa nova, sempre tem aquele gostinho, poderia ter feito mais um pouquinho ali, mais um pouquinho lá, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu vi as fotos que você mostrou, um lugar incrível, gente. Se tiver Instagram, depois coloca também pra gente colocar aqui. Tem na legenda, vai aparecer aqui. É @Clínica Relevare Kids, né? Lá Clínica tem Relevare fotos, Kids. tem vídeo. Sempre o empreendedor sempre quer fazer mais, sempre quer fazer melhor. Mas é o melhor com o que eu tenho hoje. Perfeito. Até ter condições de fazer melhor ainda. E essa frase vai se aplicar em tudo da vida, né? Sim. Em todo momento, assim. Não só no empreender, até mesmo eu falando para estudantes, né? Me formei, e agora? O que eu faço? Faça o que você puder fazer e o melhor que você pode hoje, né? Sim. E comece, né, Gabi? Comece de alguma maneira. As coisas acontecem no movimento. E que você conhece pessoas, que você se identifica, que você se reconhece como profissional. Né?
A gente fala muito aqui, Gabi, sobre propósito. Hoje, a clínica trabalha principalmente com crianças dentro do espectro autista e outros transtornos de desenvolvimento infantil. Mas isso não surgiu assim, vou montar uma clínica especialista em atendimento de crianças com TEA. Não surgiu Você dessa acordou, maneira. opa, vou montar uma clínica. Vou montar uma clínica. Hoje eu tenho isso como um propósito, como uma missão. Bacana. E muita gente fala assim, Gabi, tem que descobrir o propósito. Eu não consigo dar uma dica melhor de descobrir o seu propósito do que fazendo as coisas. Não sei se alguém teve um sonho, se teve uma visão, se apareceu um anjo, ou se, sei lá, como que descobriu. Geralmente você descobre o propósito fazendo. E aí a clínica ela criou esse perfil devido à nossa demanda, à necessidade do mercado e à nossa necessidade de oferecer o melhor. Gabi, hoje eu não conheço todos os pacientes que são atendidos na minha clínica. Não conheço. Mas às vezes eu entro no elevador com alguém. Vou dar um exemplo melhor. Fizemos um evento de Dia das Crianças. E aí eu fui participar lá do evento, né? Com brincadeiras, com atividade. Foi um dia que eu saí de lá exausto. Mas eu saí de lá muito com esse sentimento de propósito renovado. Estava exausto, gente, quebrado. Satisfeito, né? O contentamento. Porque, na verdade, Gabi, aquilo que eu faço nos bastidores, quando eu pago os impostos, quando eu resolvo as planilhas, quando eu falo com o contador, organização de horários, quando eu organizo a agenda, quando eu contrato alguém, né? Quando a gente paga o 13º, quando paga férias, quando a gente resolve tudo do empreendedorismo, sem lidar necessariamente com pessoas. Naquele dia que eu estava atuando com as crianças, eu pensei, é para isso. É por isso que eu acordo cedo, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu estou aqui. Não conheço todos os pacientes da clínica, eles não me conhecem, mas é por eles que eu trabalho. Porque, já que estamos falando de psicologia na real, existe muitas maneiras de você ganhar dinheiro. Muito mais fácil do que através da psicologia, por sinal. Hoje tá aí as redes sociais, tá aí muitas maneiras de você ganhar dinheiro. Mas nós ganhamos dinheiro através da psicologia porque nós conseguimos unir ganhar dinheiro com o sentimento de eu faço algo que pode mudar a sociedade. E por sinal, falando em sociedade, em empreender, eu acho muito legal no empreendedorismo, Gabi, que o primeiro contrato, e quando a gente empreende, a gente assina muitos contratos. O primeiro contrato que a gente assina se chama contrato social, que é uma empresa, né? Legal. E eu acho muito legal esse termo de contrato social, porque é isso que a gente faz. A gente faz um bem para a sociedade, para a comunidade de uma forma geral. Hoje, lá na empresa, por exemplo, tem a nossa empresa, mas eu tenho a empresa do ar-condicionado contratada, a empresa da detetização contratada, a empresa da contabilidade contratada, o fornecedor da limpeza, o fornecedor do material de escritório. Ou seja, é uma empresa, mas que envolve várias outras empresas que faz um bem para a sociedade, direta ou indiretamente. Então, acho que empreender é isso, é você estar ali resolvendo problemas sociais também e mudando a vida de muitas pessoas que talvez você nem as conheça e elas também nem te conhecem. Mas empreender, o empreendedor está apaixonado por isso. Perfeito. Merece até ó. Falou bonito, falou pouco, mas falou bonito. Muito bom, Carlos. Assim, eu tô absorvendo várias coisas, refletindo aqui também. E tô vendo que eu tô vivendo isso, assim, esse sentido de propósito, de porquê, e principalmente de saber qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo fazendo. Isso lá no Instagram mesmo, assim. Se as pessoas olharem o Instagram do Psicologia na Real, eu não tirei nada. Tá tudo lá desde quando eu comecei. E é uma evolução. Sim. Como eu falo hoje, o que eu posto hoje é totalmente diferente do que eu iniciei fazendo. Porque eu fui vendo o que as pessoas que estavam ali me acompanhando estavam querendo, estavam precisando e o que eu gostaria de compartilhar. Hoje, por exemplo, eu falo lá no meu Instagram muito mais do podcast e muito mais sobre pesquisa, sobre mestrado, pós-graduação, estudos, flexibilidade, né, organização. Esse o que eu descobri há pouco tempo, nesse ano mesmo, não faz muito tempo, né? Eu descobri que é algo, o que as pessoas querem lá no meu Instagram, sabe? Aquilo do problema. Sim. Então eu descobri isso e tá me movendo nesse sentido de propósito, tá fazendo muito sentido pra mim. Tô falando de algo que eu estou vivendo,
fazendo doutorado, né? Então eu preciso me organizar, me descabelo com prazos, com escrita e compartilho o meu dia a dia de uma forma espontânea e de alguma forma ajudo outras pessoas que também estão vivenciando isso, passando, né, por essa mesma situação. Então, maravilha, assim, tudo que você tá falando, só tô refletindo comigo mesma aqui também. Você tem algo que queira compartilhar, assim, ainda pra galera, algo que falta você dizer pra gente sobre esse tema, sobre empreendedorismo? Ou você já derramou aí tudo que você já tinha de conhecimento? Não, se deixar a gente vai ficar aqui falando, né? Mas, Gabi, eu tenho uma frase que eu gosto de empreendedorismo, que fala que empreender é como você pular de um avião e construir o paraquedas antes de cair. É forte. É forte. É desafiador. É desafiador. Como assim, né? Construir paraquedas ali. Então, mas é exatamente no momento isso. da adrenalina, me vem várias coisas aqui. Exatamente. Você tem adrenalina, tem emoção, tem um momento, e você precisa dessa criatividade, desse momento. Eu acho que o brasileiro, por si só, tem essa postura, né, de empreender, de resolver um problema que ele queira muito. Quando eu falo disso, de pular do avião, e agora que eu já pulei, deixa eu construir meu paraquedas, porque é isso que a gente falou, a gente precisa começar. Se lançar de alguma maneira. Não estou falando de fazer isso de forma irresponsável, nem colocar o seu dinheiro, nem arriscar, mas começar de alguma maneira, porque ninguém nos ensina a fazer o paraquedas sem você precisar dele. É no momento da queda, que, tipo, nesse sentido, eu já comecei. E agora tem pessoas que dependem de mim, dependem do meu trabalho. Então eu vou buscar maneiras. Eu vou olhar no YouTube como constrói paraquedas, vou comprar um livro, vou perguntar quem já sabe. Mas eu não vou deixar a coisa cair. Vão ter momentos difíceis, vai trabalhar final de semana, vai trabalhar domingo, vai levar trabalho para casa. Mas as pessoas só vão ver a tua fotinha na praia. Nas suas férias. Nas suas férias. E também tá tudo certo, você não precisa provar nada pro outro, né? Pra ninguém, né? Mas é isso. Então, se permita aprender, se permita errar, mas erre barato, né? Não arrisque tudo, erre rápido e conserte com cautela. Rápido. Lá na empresa, eu sempre falo com as pessoas do administrativo que eu sou muito tolerante com erros, desde que sejam erros novos. No começo, quando falo da administração, né? Só não vai errar quem não estiver disposto a aprender, a testar, a experimentar. Mas o erro é permitido. Mas se capacite. Gabi, eu estou nesse processo ainda, não cheguei lá, mas eu estou nesse processo de, assim como sou um psicólogo profissional, com formação, de ser um empreendedor profissional também. Bacana. E isso exige esforço, exige leitura, exige formação, exige podcast na academia, para você ser capaz de cumprir o seu propósito da melhor maneira possível. Nada vem fácil, né? É um esforço. Não é força, é esforço, que é diferente. Não, eu saí quebrando tudo, fazendo de qualquer jeito, quebrando a mim mesma, né? Mas eu me esforçando, que é diferente. O esforço vai requerer ali flexibilidade, manejo, né? Gabi, como você disse, a questão do dinheiro, a gente tem muitas crenças. Por exemplo, Gabi, hoje eu vejo meninos de 9 anos, às vezes perguntando: o que você quer ser quando você crescer? E eles falam: quero ser empreendedor, quero ser empresário. Na minha época, eu não vou revelar a idade aqui, mas era impossível uma criança ou um adolescente falar assim: eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um empresário. A gente foi formado culturalmente para exercer uma profissão de carteira assinada, trabalhando em algum lugar, um CLT. Antigamente era comum as pessoas passarem 30 anos na mesma empresa, tinham orgulho, né? Fiquei 30 anos naquela empresa. Hoje as coisas mudaram. E hoje se dá principalmente por conta de formação mesmo. Então, se você percebeu que tem atraso na formação, porque esse menino de 9 anos provavelmente vai percorrer outro caminho, vai investir em outro negócio, vai aprender, vai estudar de maneira diferente. Mas se alguém, no nosso caso, seguiu a maneira tradicional da aprendizagem, do ensino, vale a pena atentar que ainda dá tempo
de você empreender, de você pensar em uma outra coisa. Muito bom. E, Gabi, eu era uma criança estranha, porque eu, desde criança, eu acordava para ver pequenas empresas, grandes negócios. É mesmo? Domingo de manhã. Eu já tive loja de doce, eu já tive uma empresa de RH antes do escritório, que quebrou, inclusive. Então tem essas histórias, né, de falência, de quebrar. Erros, acertos. Erros né? e acertos. Só que a nossa cultura é pouco tolerante com erros, né? Se você monta uma empresa e a sua empresa falha, a sua empresa fecha, você é visto como um profissional ruim pro resto da vida. Sim. Isso não é Não verdade. faz sentido, né? Uma amiga me contou, né? Até mesmo que me incentivou a conduzir esse projeto do podcast. Ela disse até assim, né? Você precisa fazer e fazer até dar certo. Sim. Né? Não é fazer com medo de errar. É fazer até dar certo. Ou seja, eu posso errar nesse caminho, mas eu vou continuar, eu não vou parar. Fazer até dar certo. E assim foi fundamental, me inspira. Beijo, amiga, te amo. Muito bom. Porque é isso, né? É erros e acertos que conduz à aprendizagem. A gente sabe, né? Para ter desenvolvimento, aprendizagem, e na teoria da aprendizagem é por ensaio e erro, né? Acerto e erro. É assim que se constrói a aprendizagem na infância. E é dessa maneira na vida adulta também. Sim, e no empreendedorismo, né, Gabi, só acho que vale a pena reforçar que o erro, ele é tolerável quando ele é um erro de aprendizagem, que te ensinou. Não vale a pena você ficar errando sempre, sempre, sempre. Existe uma diferença, né, de ser insistente e você ser teimoso. Às vezes a gente monta um negócio também só pensando na gente. E eu repito, eu acho que empreender é resolver o problema de outra pessoa. Então também não adianta você ter um melhor projeto, a melhor empresa, se aquilo é só para você. Isso é um hobby, isso é um prazer, uma diversão. Agora um negócio, ele precisa atender a necessidade de alguém. Então se você errar, erre no começo, conserte rápido, revise e faça de novo. E não existe outro caminho, a não ser insistência e muita vontade de fazer as coisas darem certo. Muito bom. Muito obrigada. Como você falou, acho que a gente conseguiria ficar falando aqui horas e horas e horas. Mas acho que o conteúdo que foi dito aqui, né, a conversa que a gente fez até agora, foi muito importante. Então, quero agradecer muito você, porque eu vou sair daqui desse podcast refletindo. Acredito que o pessoal também, né? Então, assim, se foi bom pra você, se foi interessante, né? Deixa aqui nos comentários, nos siga nas redes sociais, porque é um conteúdo que você vai precisar acessar mais vezes, estudar sobre, porque é isso, né, Carlos? É um aperfeiçoamento, é ouvir muito podcast, é ler muito, é realmente se aperfeiçoar. Então, muito obrigada pela parceria, pela contribuição. Vamos fazer um brinde, então? Vamos. Viva! Gente, antes do brinde, olha isso aqui, né? Isso aqui, Gabi, o que nós estávamos falando sobre fazer as coisas com excelência, né? Gente, uma caneca personalizada aqui da Psicologia na Real. Você é uma empreendedora, então parabéns pela iniciativa do projeto e vamos brindar. Viva! Viva o empreendedorismo na psicologia, podcast Psicologia na Real. Viva o Carlos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Gabi. Obrigado. Pode um beijo para vocês. Aí da galera. Deixa o nosso Instagram para vocês seguirem. Siga nosso Insta. Se tiver alguma dúvida, vamos continuar conversando. Fomentar, né? Porque, Gabi, esses são projetos inovadores. Exatamente. Há 10 anos atrás, não tem muito tempo que eu me formei não, mas era inacessível esse tipo de conteúdo que hoje está disponível na internet, nas redes, e a gente está disponível para continuar esse bate-papo nas nossas redes sociais. Então, muito obrigado. Foi um prazer. Volte mais vezes. Vamos pensar na segunda temporada, né? Trazer o Carlos aqui de novo para contar dessas experiências, né? Então, pessoal, muito obrigada a você também. Agradeço ao Carlos, agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Deixe nos comentários como foi esse podcast para você. Não saia desse vídeo sem antes deixar o seu curtir e compartilhar para sua rede de amigos, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.